Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Estamos chegando com mais uma edição, mais um episódio. É mais um podcast Folha de Sumaré. Hoje chegando um pouquinho mais cedo. Hoje nós temos a nossa convidada aqui. Eu estou dizendo que ela é a nossa convidada de quarta-feira. Doutora Leila Seleguini, escritora, psicóloga, psicanalista, está com a gente aqui também, nossa patrocinadora do podcast e nossa amiga. E aqui o Sam. Sam, tudo jóia? Opa, Tudo bom. firme? E a Cláudia foi lá, né? A Cláudia A tá Cláudia vazou, né? pipoquinha, sofazinho de boa. Pipoquinha, sopazinho, acompanhando lá pelo YouTube. Eu já começo cumprimentando que já está aqui na nossa tela. Eu tô exercitando ainda esse negócio de olhar para o monitor e olhar para a câmera. Doutora Leila Seleguini, boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Doutora, eu acho que o microfone dela, será que é ou é o nosso sistema aqui que está Bom, aqui eu tô ouvindo ela. tá ouvindo Tô ela? ouvindo ela. Ah, eu não estou ouvindo a doutora. O Não? que que será que Será que eu aconteceu tenho que comigo aumentar aqui? aqui? Vê se você consegue ouvir agora. Alô? Eu ainda não ouvi. Deixa eu ver. E- Aham. você me ouve É, normal, tá né? Eu que normal. não ouço a doutora. Será Será que que a ela gente mutou? consegue? Hã? Será que ela tá mutada? Não, Olha, eu que tô sem a. vocês, Oi? vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Deu Agora certo? sim. Ah, então beleza. Beleza. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui com vocês no podcast. É claro Boa que. noite, boa tarde, né, ainda a todo mundo, Estamos a quase toda a chegando lá. equipe e a todos que estão acompanhando. Legal, o prazer imenso é nosso, a senhora não tenha dúvida disso, viu? Muito bom ter a participação da senhora aqui para a gente. Tá bom agora? Ó, o Sam deu joia aqui, ele falou que o som tá fantástico, tá muito Aham, bom. que bom. Até o restinho desse ano a gente fica 100%, hein, Sam? Esse restinho quase 3 meses ainda, hein? Né? Doutora, na semana passada, a senhora falou sobre alguns livros, alguns títulos da senhora que a gente tem aqui. A cada semana é um título diferente, é um livro diferente que nós temos aqui na nossa bancada, na nossa mesa, e a gente fala deles, assim, um pouquinho da sinopse, né, do que é o livro. Na semana passada, a senhora explicou sobre alguns deles, incluindo o meio ambiente, né, aquela coleção de 3 livros. Hoje nós temos mais 3, né, doutora, para falar sobre eles, que é o Atitude, Isso, é o Enigmas do Casarão Histórico e Subterrâneo Sinistro. exato. Vamos começar, então? Vamos começar. A senhora tem eles aí, né? Aquela exposição da capa, dos livros, Isso. né? Então, vou começar pela atitude. E aqui eu acho legal mostrar a versão anterior, que Ah, esse legal. aqui, ele é a versão dos 4 contos reunidos num só livro. Mas, originalmente, eles foram publicados um a um. Então, tem o Menino Clandestino, Uhum. o Foco da Lanterna, a Menina Mutante e Uma Bala na Escola. Eu acho legal mostrar porque se a pessoa procurar pelo meu nome na internet, essas versões aparecem também como opção de compra nos sebos, Sim, né? Porque há muito tempo atrás eles começaram a circular e a gente ainda encontra para comprar nessa versão, entendi. tá? Por isso que eu acho legal mostrar. É o mesmo conteúdo desse livro aqui, Atitude. que você tem feito a divulgação. Isso, até está aqui, ó. O pessoal vê. Aí, Aham, olha que interessante. Agora vê, tá acostumando, ó. Eu tenho que mostrar para nossa câmera aqui. aham. Ô, doutora, eles têm nomes diferentes quando eles saem, assim, individualmente, né? E por que, como que aconteceu de juntar, o porquê juntou num único livro essa coleção? Então, a editora resolveu fazer um único livro, foi uma decisão da editora, que deu uma cara nova,
mudou o ilustrador, deu uma modernizada na aparência do livro, né? Sim, sim. E aí Aí, são. É. pode falar. Eu ia falar isso. Aí são 4 contos, né, que trazem vários sentidos de empatia, de um pouco de comportamento, né? Isso. Aí eu pensei em começar pelo Menino Clandestino, Ah, legal. do conteúdo dele, né? Que para escrever essa história, eu fiz muita pesquisa. Isso aqui eu escrevi no começo do ano 2000. Eu pesquisei muito nos jornais, livros que falavam sobre criança de rua. Ah, interessante. A gente viveu nesses 20 e tantos anos uma mudança enorme, graças a Deus, né? Graças às As políticas políticas públicas, públicas de né? proteção das crianças e adolescentes. Porque há 25 anos atrás, eu lembro, eu ficava indignada, horrorizada de ver tanta criança na rua Sim, pedindo. Nossa, sempre era uma coisa que me incomodava, me entristecia. E eu pesquisei, então, que fenômeno era esse, como essas crianças viviam, por que elas iam parar na rua, sim, sim. e também pesquisei que políticas públicas poderiam ajudá-las, né, a sair da condição de criança de rua. Menino, era chamado menino de rua. Você lembra, né, Odair? Lembro. Não tinha condição. Você parava no farol, enchia de criança, em todas as cidades Eu me da lembro nossa que região. uma, Ah, uma, no ano 2000 mesmo, a gente foi para São Paulo, eu estava na faculdade nessa época, doutora. E a gente foi para aham, São Paulo, inclusive foi no dia que nós fomos conhecer o Mino Carta. O Mino Carta é jornalista que faleceu agora recentemente, sei, sei. né? Criou a revista Ah, Veja, a revista Manchete, a revista, por último agora, né? A revista Carta Capital. A gente foi isso. para conhecer ele, fazer uma entrevista com ele no ano 2000, primeiro ano de faculdade. E teve uma cena que marcou, uma cena, uma ação de um dos jovens que estava com a gente no carro. Veio uma criança pedir, ela falou de crianças pedindo no semáforo, né? Pedindo pelas ruas. Veio uma criança pedir e ele levantou o vidro do carro. E eu fiquei muito indignado, porque é isso que você falou, não dá para conceber a ideia de ver tantas crianças naquela época pedindo no semáforo, pedindo nas ruas, e as ruas de São Paulo, ruas tão movimentadas, né? Então, aquilo lá Aham, deu uma reflexão muito grande sobre a situação que eles estavam vivendo naquele momento. aham. Numa das passagens dessa história, eu escrevi inspirada no que aconteceu comigo. Hum, Enquanto eu estudava psicologia em Campinas, eu morei lá e andando de carro na rua, me deslocando, né, para que além da faculdade eu estudava, fazia cursos extras, sabe? Não parava de estudar. E numa dessas, eu estava passando de carro, vidro aberto, uhum. Campinas, centro, vem o menino com um estilete na mão e pediu minha bolsa. Aí eu negociei com ele, eu falei, a bolsa? O que você quer? Ah, R$ 20. É claro, foi assim, eu fui falando calma com ele, falei, não, eu vou te dar o dinheiro. Na época, R$ 20 era o preço do pacotinho de droga, que ele, né, não sei se era cocaína, se era crack, não sei Aham, se tinha naquela época o crack, ou sim, mesmo provavelmente era maconha. Eu sim. sei que eu negociei com ele, eu não dei a bolsa, conversei calma com ele e dei os R$ 20. E eu coloquei nessa história aqui uma situação que uma pessoa aqui da história vive na rua. Porque era assim, era demais, era horroroso. Enfim, e Ah, eu estudei, uhum. sobre essa situação
como viviam as crianças, através de reportagens, muita reportagem de jornal Estadão, a Folha, e também li livros que retratavam a vida dessas crianças. Um deles, eu me lembrei hoje, relendo a história, chama Esmeralda, Por que não dancei? Esmeralda era uma menina de rua que foi acolhida num projeto, num desses projetos que eu descrevo aqui na história do menino Uhum. clandestino. E ela conseguiu se recuperar, se livrar da rua, né? E até ajudaram ela, ela escreveu um livro contando a história de vida dela. Então, muitas passagens aqui Sim. também eu coloco que o meu personagem vive, são coisas que ela retratou. Então, praticamente, tudo que fala aqui nessa história sobre os sofrimentos da criança é tudo inspirado em coisas E reais. algo que aconteceu que a senhora presenciou, né? E que eu li, e que eu pesquisei e estudei. Então, que foram relatos de situações que de fato aconteciam, tá? Aqui, o que é a viagem nessa história? A viagem é que o menino, ele vivia escondido numa instituição dentro de uma caixa de papelão. Ele deu um jeito de ficar lá e aí o que ele fazia? À noite, depois que apagavam as luzes, o vigia não circulava mais, ele saía dessa caixa e ia Sim. no computador. Olha. E ali, uma pessoa que foi fazer inscrição de voluntária na instituição, deixou a folha de inscrição em cima da mesa, ele acessou o e-mail dela, uma mulher, e pediu ajuda, começou a falar que queria mudar de vida e queria que ela ajudasse. Então, foi mais ou menos por aí que começa a, a rolar a história. Além dessa mulher, ele faz também amizade com o filho dessa mulher e mais dois amigos do filho dessa mulher e começam a trocar ideia, contar da vida dele, o que ele viveu na rua, como os sofrimentos, né, a violência, por que ele foi para a rua, no caso ele apanhava Meu demais, o Deus. pai fazia ele sair de casa para comprar pinga, Nossa. voltava e apanhava do pai. A mãe foi internada num hospital de louco. Sim, histórias assim terríveis, né? E o interessante dessas histórias, doutora, você vai falar, foi lá no começo do ano 2000 e é tão atual, é sempre atual essas histórias, né? A gente O que, encontra esses casos, sim, a toda hora, a todo momento, seja pessoalmente, vivendo assim, próximo de alguém que a gente conheça, ou nas mídias, né, diariamente, né? o que aconteceu é que diminuiu muito. Felizmente, felizmente. Agora é exceção encontrar uma criança largada na rua pedindo coisa, Verdade, né? verdade. Essa é a grande mudança que a É, gente espere. Ah, os fatos que, no caso, eu estou mencionando, são os casos de violência contra as crianças, né? Assim, que nós estamos falando, passam-se 25, 30 anos, os casos é ao contrário, parece que os casos de violência, enfim, contra as crianças, parece que dentro aparecem de, mais, né? dentro da casa delas. Isso que é terrível, é Dentro da monstruoso. casa delas, isso continua. Continua. Continua, Verdade. inclusive, na questão do abuso sexual. E, aliás, onde é o maior número de casos que acontece é dentro da própria casa, com quem deveria Aham, cuidar, né? Proteger. aham. Isso. O que a gente viu foi ah, não, não ter mais criança na Da rua. rua, perfeito. Trabalho infantil, né? Isso. Enfim. Legal. Mas aí, então aqui ele relata todo o sofrimento que é viver na rua, que ele cansou disso, cansou de usar droga,
E para falar sobre essa parte de drogas, do sofrimento que foi para ele deixar de usar, a abstinência e tal, Uhum. eu me inspirei num livro escrito por um jovem africano, se chama Muito Longe de Casa. Então, eles Interessante. enfrentam lá uma guerra civil na época, não lembro agora em qual país que é, Muito mas comum em achando, vários países ainda hoje da África, né? Guerra civil, né? e isso foi há 25 anos atrás que eu descobri esse livro, e parte dele, dessa situação do que eles viviam com a droga, foi muito Uhum. inspirada no relato da vida que aquele menino teve na África. Ele foi uma pessoa que foi resgatada por uma pessoa da Europa, levou ele para casa e Sim. terminou de criar, sabe, de Olha. tratar. E ele escreveu um livro. Então, tudo o que tem nessa história foi de muita pesquisa, inclusive todo as atividades do projeto social que poderia ajudar essa criança de rua a se tornar uma pessoa, um cidadão, foi pesquisando os projetos sociais da época, Olha. tá? E aí eu coloquei tudo que existia, mesmo que não fossem aplicados numa só criança, que se fosse aplicado, Perfeito. resultaria Entendi. como na história do livro, sabe? Enfim, Doutora, foi. desde a concepção da ideia até a pesquisa, em média, quanto tempo a senhora levou para escrever esse livro? Porque Ah, pesquisar nossa, leva tempo, né? é coisa de ano, 2 anos, mais ou menos, que aí foi publicado em 2007, mas na verdade foi trabalhado muito antes disso, né? Uhum. Até chegar na publicação, Sim. tem muito tempo de elaboração. E você comentou comigo onde aparece a psicologia no que eu escrevo, né? Essa história tem ah, bastante coisa de psicologia. Por exemplo, o menino, uma das assistências que é oferecida para ele é a Ah, psicoterapia, principalmente pela mudança de vida que ele estava se propondo a ter, sim, sim. para o abandono das drogas. Então, ele passa por um tratamento e ele aprende, né, que se tratando, recontando a história, contando a história para um profissional, você desmonta aquilo que era antes e começa a reescrever uma nova história na vida. Então, aqui aparece bastante isso. A Você gente, tem... a gente costuma ver, são alguns casos que a gente acompanha e acaba conhecendo, como é importante, né? A gente pega núcleos familiares, por exemplo, que é uma pobreza muito grande, é pobreza em todo sentido que a gente imaginar, né? Mas daquele núcleo familiar, alguns vão para o mundo das drogas, outros moradores se tornam moradores de rua, né? Em situação de rua. Enfim, tem N casos assim, que Sim, é tudo bagunçado, uma família é bastante complicado, o núcleo familiar é bastante complicado. Mas, por vezes, acontece que um único indivíduo dali, não sei por quê, como é que funcionou o cérebro dele ali, aquela experiência, que faz exatamente o contrário, que sai, que decide, não sei de que forma, viver uma outra vida que não é aquela do núcleo familiar. Por que às vezes acontece esses casos, doutora? Assim, psicologicamente, a psicanálise explica casos assim. tá. Não é a psicanálise explicar, mas é assim, tem a questão particular de cada um. Ah, Então, aquela ideia de que
depende do o meio faz o indivíduo, não tem nada a ver. Ah, não, não tem nada a ver, doutora. Não, não é o meio. Como que você explica esse exemplo que você acabou de dar? Às vezes Então, a criança está crescendo num ambiente ruim, sim. mas não necessariamente ela vai seguir. Por quê? Tem sempre o particular, o individual, o desejo de cada um, tá? Então, é o particular e o desejo é mais forte do que a condição em que ela nasceu. Seria isso, né, doutora? É. Perfeito, perfeito. Desejo de, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. E é bem o que essa história aqui do menino clandestino conta. A grande diferença na vida dele foi ele desejar. É claro que aqui na história ele encontrou o acolhimento, mas também tinha o desejo, ele queria passar a ser um cidadão, né? Até uso aqui, ele fala, quero ser um cara de bem. Mas Uhum, como essa ideia do de bem está tão deturpada, que eu vou mudar para cidadão, né? Ele queria ser um perfeito. cidadão, uma É, pessoa comum tá na muito perigoso a gente sociedade. falar hoje que é cidadão de bem, né? Ah, não O dá, que é né? cidadão de bem no mundo, na interpretação de hoje, né, doutora? Deturparam completamente. Aqui o menino falava assim, porque há 25 anos atrás era assim, Sim. né? Até agora há pouco tempo, né, doutora? Pelo uns 10 anos ainda dava para considerar uma coisa mais nessa linha, né? É. Enfim, então, é isso. Essa história é para refletir sobre as diferenças sociais, porque aqui ele se comunica com crianças da classe média e ele relata a vida sofrida, tanto na casa que ele tinha, como na rua, Uhum. né? A dificuldade das amizades. E as crianças da classe média contam, né, a vida bem acolhida, bem tratada que eles tinham. Enfim, mas é uma história que no fim dá tudo certo. Boas histórias, algumas é isso, né? Tem muito sofrimento, mas também tem conquista, né? Tem no final, ele escreve uma carta convite, porque aí ele já está há muitos anos longe dos amigos, ele já trabalha, ele banca, se sustenta, e ele faz uma carta convite. Eu queria ler um pouco aqui, Vamos lá. o conteúdo que eu acho interessante. A maioria das pessoas tem em mente um modelo ideal de criança e de família e sente medo de quem não se encaixa nele. Hoje, consigo entender como algumas coisas funcionam na nossa sociedade. Eu percebi que o mundo é contra a mudança. É difícil que as pessoas acreditem que alguém com uma história de vida como a minha possa se transformar. A única coisa em que apostam é na volta à vida de bandido. Então, eu acho isso muito importante, Muito forte, né? acreditar na mudança das pessoas. Você tem os projetos, você apoia, tem que aceitar as recaídas, porque é difícil mudar, mas é possível, totalmente. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, que é uma coisa linda, né? A Tem uma gente não. frase que eu ouvi outro dia, fala assim, se você pode sonhar, você pode realizar. Em que medida a gente Aham. pode levar essa frase para a vida, doutor? Dentro disso que você está falando? Sim, sim, sonhar. Sonho é uma idealização. É, procurar uma mudança na vida, né? Sonhar é querer mudar as coisas, não é isso? Perfeito. Tem uma. E realizar um sonho, por exemplo, tem gente que acha que você começa um novo projeto, você quer mudar de profissão, quer mudar de área, quer mudar qualquer coisa na vida,
em que vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo do jeito que você está pensando, que você idealizou, que você pensou, mas aí no meio do caminho surge um monte de obstáculos que se não tiver persistência, e até o menino aqui do livro fala da resiliência, né? Se eu não for resiliente, você desiste e volta a estaca Aham. zero, como dizem, né? Sim, sim, é preciso muita força de vontade, ter o desejo forte e acreditar na mudança. E ter o acolhimento, né? Porque se não tem acolhimento, também não tem o espaço para mudar. Então, no caso aí da história, foi oferecido à criança todo o suporte material, psicológico, né? Para ele se recuperar. Eu acho aí, no caso, pensando numa pessoa, ela procurar principalmente ser acolhida numa psicoterapia. Dependendo do tipo de mudança que ela se propõe, a ajuda do psicólogo é muito valiosa. A gente não, poxa, isso para falar qualquer coisa contra, e mais ainda, e reforçar, a gente percebe entre as pessoas que, difícil a gente fala de criança, porque a criança depende muito dos pais levarem ela para esse acolhimento, né, proporcionar esse acolhimento, né? Aham. E quando os pais não acreditam, aí eles não levam mesmo, porque se ele não acredita que esse acolhimento vai fazer sentido, que vai mudar a vida do seu filho, do seu filho, da sua filha ou da sua criança, ele não vai. Mas para a criança, lá desde o princípio, muda toda uma vida, né, doutora? Uma nova Sim, história, né? faz toda a diferença, né? A maneira como ela é tratada, sem dúvida. Legal. Bom, Ah, fala. vai falar do próximo, ainda da Da coleção uma coleção? Atitude, ao foco da lanterna. Ah, o foco da lanterna, legal. Eu pensei assim, Odair, não sei o que você acha. Se não der tempo de passar os três, a gente faz outra. Tá ótimo, tá fechado, combinadíssimo. Tá até gravado aqui para depois a gente lembrar que era a próxima quarta. Eu sou testemunha. Oi? Sou testemunha. E o Sam falou que tá de Sã testemunha. testemunha. Então, nós temos aqui o foco da lanterna, né? Certo. É uma história de uma menina que faz uma viagem. Na verdade, ela acaba viajando no próprio interior dela, na Poxa, subjetividade dela, né? Ela vive experiências de reflexão sobre a vida, sobre os gostos que ela tem, o que ela considera ser importante para ela. uhum, Então, aqui eu criei Também tem muito de psicologia aqui nessa história, né? legal. Eu criei essa situação imaginária para poder contar a história, porque tem que ficar fantasiosa, né? Então, ela faz essa viagem, ela se depara com bolhas que interagem com ela, que toma forma e ajuda nas reflexões das escolhas que ela faz na vida, dos desejos. Tem a reflexão sobre a ética, o que é moral, porque é Perfeito. importante diferenciar, né? A moral, ela vem dos costumes que você recebe em casa, da religião que você segue, ou em outros conceitos que vêm de fora. Agora, a ética, ela implica na sua relação com o outro. Não dá para você usar a ética como moral. A moral, você tem lá seus dogmas, suas Uhum, crenças. Não vai aplicar com o outro. Você tem que respeitar o outro, o seu limite com o outro. Você tem que tomar o outro como alguém que tem que ser respeitado. sim. E não que ele tenha que ser e seguir a sua moral, a Ou sua. seja, podemos dizer que a gente está vivendo, eu não digo nem uma inversão dessas palavras,
mas uma única palavra que é a moral. A gente está sendo pressionado, muito pressionado por essa moral. Por questões morais. Isso, Você esquecendo a percebeu? ética, só ficando focando e determinando e ditando que vamos viver hoje só pela questão moral. E o curioso é que a gente não escuta mais falar em ética. Parece que desapareceu a palavra. E é uma palavra que vem lá da filosofia antiga, dos gregos, né? Uma construção que tem a ver com respeitar o outro, com seu limite. Você pode tomar atitudes desde que não prejudique o outro. Ai, Eu, a sua moral é sua. é O sua, outro perfeito. precisa ter a sua moral. Ô, doutora, então eu não sei se cabe, mas a Alessa vai dizer se cabe ou não. Ah, foi votado na Câmara dos Deputados ontem um projeto chamado projeto de blindagem, que vai blindar Ah, os estou deputados. sabendo. E hoje, um outro projeto foi votado agora à tarde. Sim, é o fim do voto, ou seja, para voltar o voto secreto. Isso aí, eu não sei se a senhora acompanhou essas duas notícias. Primeiro, o que blinda, ou seja, o político cometeu qualquer ato, não vai para a justiça primeiro. Primeiro vai entre eles ali, eles vão decidir o que vai acontecer com esse político. Pode ser que vá chegar à justiça, mas não é certeza. A outra situação é essa aqui. Agora, o voto secreto, o político pode votar qualquer coisa, ninguém vai saber como ele votou. Não, aí não entra a ética, Então, a falta de ética. a falta de ética, Princi- no caso. Principalmente porque, por serem políticos, representantes da Da população que população. escolheu eles, eles têm obrigação de respeitar o eleitor. O limite deles esbarra nesse ponto da ética. Sim? Como assim você vai tomar medidas, legislar para proteger o seu próprio interesse? Isso é imoral, não é? É como eu estava até pensando hoje. É você colocar raposo para tomar conta dos ovos. É obsceno, Demais, demais. pornográfico, que eu gostei que usaram essa palavra. Sabe, o que é isso? Né? Então, cadê ética? Ninguém nem toca no assunto. Parece que desapareceu. Ela assumiu, parece que ela assumiu do dicionário. No lugar dela ficou sim a moral. E essa moral que vai sendo implantada, vai sendo determinada a cada dia mais em detrimento do que a gente deveria ter penso, né, que prioritariamente a ética. É muito triste. Odair, cortou um pouco a hora que você falou, eu não entendi sua fala. Eu falei assim, vai passando o tempo e até o dia de hoje, posso dizer, né, não posso afirmar, mas um pensamento meu, que a gente vai substituindo a ética pela moral. A moral que é determinada por um grupo da sociedade e o que passa a valer é isso, ou seja, em detrimento de uma ética, né? Então, aí é que tá. Aí entra a democracia. A luta da democracia é para não que isso não ocorra, que as coisas na sociedade não ocorram dessa forma moral, mas Perfeito. ética. E é só a democracia que produz esse tipo de pensamento, de comportamento. Não tem escapatória. Os piores, entre todos os regimes, a democracia é o menos pior, como falam, né? Eu acho que é a única coisa que possível É a única para saída pela nós no democracia. momento, tá? E No eu, momento. para o momento. E aí tem porque assim, né? Quando nós estamos falando em política, democracia, né? Logo está falando política. A democracia é também interpretada de acordo com aqueles que estão naquele momento ali representando ou detendo o poder nessa mesma democracia. Porque cada um vai fazer uma interpretação não do que é, mas
dentro de cada um, que cada um está interpretando para você, né? Então, Personificando isso, personificando a democracia, né? mas só que não é democracia. Democracia Não, é não é. você não aplicar julgamento moral, Exato. aplicar julgamento ético. Isso. É isso. Rapaz, olha, Se não tiver assim, não é democracia. É qualquer perfeito. outra coisa que a gente pode dar nomes aí, que eu não Sim. quero nem nomear nada, né? Então, é isso. Legal. Aí, avançando um pouquinho mais, que também tem a ver, tem um capítulo aqui que chama Vontade de Liberdade. É onde Olha, a personagem começa a questionar, né? Quais os limites que ela tem na vida. olha. Ai, eu posso tudo. Então, aí hoje, se eu tivesse escrevendo essa história, eu introduzia a questão do uso da internet, dos limites, que Exatamente, hein? precisa dos limites, né? A gente não pode tudo. Não existe liberdade total, Exato. nunca. E nunca existirá liberdade total. Sim. A convivência humana exige ética. A ética exige o cuidado com o outro, o pensar no outro. Então, liberdade total não existe em situação nenhuma, em nenhum regime político, nada. Tem Tem que até encarar. um pensamento que fala, um dito, não sei se é um dito popular, um pensamento que fala, o meu direito termina onde começa o seu e vice-versa, né? É por aí. Então, é isso que precisa ser retomado, tem que ser conversado, refletido, né? Não existe vida, liberdade sem limite. É impossível, né? Sim. Que sempre, se você quiser exercer a sua plena liberdade, vai ser a custo de sofrimento do outro. Exato. Sempre. Alguém vai ter que pagar por isso, né? Com sofrimento, né? Aí não é justo, né? Aí é. Aí como é que fica a convivência em sociedade? Porque também, sem conviver em sociedade, também não tem como viver, né? Percebe? Nós não Não tem temos saída. convívio, né? Tem saída. Aí fala Legal. também da importância de dizer não, da pessoa ter a dignidade, né, de se impor respeito. Duas coisas difíceis, né? Hã? Duas coisas difíceis, Mas necessárias para a gente necessárias. poder ter uma vida digna. Tem Necessária até situações. para libertação. Isso, para ter liberdade, né? Você Incrível. tem que saber dizer não. Tem situações que não dá para aceitar, não, é se defender mesmo, né? E aí volta, não sei se é também isso, mas aí volta um pouquinho da questão moral, né? Daquilo que a gente é educado para obedecer, para dizer sim, nunca diga não. E a gente cresce e passa uma vida até que a gente, em algum momento, queira se libertar, e não sabe como também, começa, poxa, estou sofrendo porque eu não sei falar não. Olha que coisa. É, Eu estou sofrendo, eu faço um monte de coisa, mas não consigo dizer não. Quando você vê, você já fez. Então, é muito difícil. E a aham, outra é dizer não, e a que você acabou de falar é dizer não e. da ética, né? Do limite que termina onde começa o Isso, direito é. do outro. Ah, tinha uma outra palavra que agora eu ia falar das duas e esqueci. Acabei falando duas, esqueci da. Dizer não, Ah, e essa aqui depois foi falar de uma outra. você lembra, você fala de novo, a Isso, gente, beleza, então, combinado. né? E então, essa coisa do dizer não, na adolescência que a gente começa a desenvolver o senso crítico e começa a contestar os pais. Então, Uhum, tem muita situação dessa história aqui do foco da lanterna que ela também reflete sobre isso. Que aí é dizer não para os pais, mas também não é assim. Você tem que procurar entender o que os pais estão dizendo, né? Tipo, quando tiver maioridade,
e você pudesse bancar fora da casa dos pais, ok. Então, aí entra a liberdade. Que você se banque, que você seja responsável pela sua vida, né? Ô, Mas doutora, nesse caso aí, hum, ah, aí quando a gente fala de atualidade, inversão de valores, tá meio que diferente também, né? Bom, primeiro que adolescente acha que sabe de tudo, né? Os pais não sabem de nada, só quem foi sim, adolescente sabe o que é isso, né? Bate o pé, briga com o pai e com a mãe, eles são as piores pessoas do mundo, porque você sabe de tudo, eles não sabem de nada. O amiguinho lá sabe de tudo, te orienta, te ajuda, mas é em casa que você sempre vai ter um lar, vai ter seu espaço. Aí, então é correto, e até que idade, não sei se a palavra é correta, dos pais determinar isso que a senhora acabou de falar. Enquanto você não tem condições de ser independente, você mora aqui dentro e aqui as minhas regras. É mais ou menos isso? olha, é por aí sim, mas a gente não pode deixar de considerar que é preciso haver respeito dentro da família, Perfeito. desde que se tratem com respeito, com educação, e não com grosseria, com violência, com agressividade, percebe? Um pai, uma mãe pode sim botar o filho e falar, olha, aqui dentro de casa é assim, quando você viver aqui, você tem que viver nas regras que a gente colocou. Mas tem que tratar o filho, a filha com respeito, não com grosseria. Percebe a sutileza daí? É. Então, a teoria é essa, de que o pai e a mãe, sim, podem exigir. É verdade, e Ah, podem, né? Agora, o pai e a mãe têm que tratar o filho e a filha com respeito. Aí, quando você trata com respeito, quando o filho ou a filha chega com alguma agressividade, você bota ele no lugar dele, fala, escuta, aqui você sempre foi ouvido, eu sempre conversei na boa com você. Como agora você vem gritar, né? Ou falar palavrão, sei lá. Então, quando existe essa troca de respeito entre a família, então o pai e a mãe têm condições de exigir, sim, vai seguir minhas regras. doutor, me percebendo ou me conhecendo, e aí conhecendo meu núcleo Ah, familiar também, eu percebo que eu tenho muito da minha mãe e muito do meu pai. sim, Meu pai, por exemplo, ele tinha fama de ser bravo, né? Em casa todo mundo falava que ele era bravo. Aí em casa não, no núcleo familiar envolvendo tios, avós, sempre falaram, não, seu pai é bravo, seu pai é bravo. Eu posso pegar muito disso do meu pai e posso pegar, claro, também da minha mãe. Como é que você conversa com seu pai, sua mãe, você, tendo vivido e aprendido o jeito de conversar, o jeito de abordar, conversando de uma forma mais calma, mais compreensiva? É um processo também de se conhecer, de entender que, porque seu pai é bravo daquele jeito, você não precisa ser igual a ele. Mas é difícil, né? é difícil, não é fácil. O relacionamento humano é bem difícil, porque assim, nós nos formamos como gente, como pessoas, sujeitos, indivíduos, a partir da vivência, da interação com quem cuidou da gente desde Aham. pequenino. Então a gente pega traços, características do jeito de ser, até jeito de falar, muito parecido com pai, mãe, Sim, ou algum irmão ou irmã mais velho que estava ali cuidando, ajudando no cuidado. É assim que a gente se forma um ser individual, a partir dessas vivências. E aí tem que ir percebendo que aí é que eu volto a te falar. É aham. tratar sempre com respeito e consideração. Quando o pai e a mãe tratam o filho e a filha com respeito e consideração, não é sendo bonzinho, eu Sim, compro tudo que você quer. Não, né? É, é,
se fazer ser respeitado. Então, você tem Sim. que tratar o filho assim. Vai ter volta. Você consegue consertar na hora da rebeldia, porque é inevitável, né? O confronto filhos e pais sempre tem. Tudo bem, é assim mesmo. Só que quanto melhor for a relação desde pequeno, você consegue enfrentar, né, os momentos mais difíceis. Tinha várias situações em família, primos, tios, enfim, e outros colegas, enfim, várias situações. Às vezes a gente percebia, e isso aí também faz parte do comportamento, né? Uma criança fazendo. Aliás, você sempre vê vídeos na internet mostrando isso, Instagram, TikTok. A hora que a criança está fazendo arte, os pais deixam lá, tá tudo bem e tal. A hora que a criança faz alguma coisa que na cabeça do pai ou da mãe tá errado, bate na criança. O que eu quero dizer assim? A hora que deveria haver uma correção, uma conversa, os pais deixam. A hora que não havia necessidade nenhuma é que houve a correção, às vezes até aquele famoso tapinha, né? Então, por que que precisou recorrer à agressividade? Sim, Perdeu a mão do exatamente. respeito, Perdeu o respeito. né? Aí tem que entrar no chicote. Mas é péssimo isso. É péssimo. A Você pode começar já. que a tal da palmada aí já, pelo amor de Deus, né? Não Não, tem o que não. falar mais em palmada, né? Não, você tem que exercer sua autoridade falando. Você pode mudar o tom de voz, usar uma imposição mais grave na voz, exigir o respeito, falar mais alto na hora, Uhum, mas sem bater em ninguém. exatamente. É a Nossa, sua postura. A criança entende tudo. Ela faz a leitura da postura. incrível, meu Deus. Não precisa bater, é se impor com palavras, com atitude. Outro dia eu vi um cara, uns pais conversando, né? Na verdade foi uma encenação, né? Mas para dizer assim, um pai falando para o outro, olha, você vai ter que conversar com seu filho 10, 20, 30 vezes, até ele entender. Foi mais ou menos assim a encenação. Isso, 50 vezes. Não pode desistir. Você não propôs a pôr mais um ser humano no mundo? Acho Então, né? maravilhoso. Quem deseja e tem filho. Tudo certo, ótimo. Agora, se dedique a ele, enquanto não tiver formado, Exato. né? A Não, própria, não é um bebê reborn. as leis colocam a obrigação para os pais, né? E eu Sim, acho isso muito bom, não é? ainda bem, né? Pensar, vai tendo filho e aí? Quem que vai cuidar, né? Nossa sociedade exige que tem regras e leis, os pais têm que ser responsáveis. Sim, é um exemplo, a gente estava falando aqui ontem. Na idade escolar, os pais mandam para a escola e a escola que cuide. Cadê a Não, não é responsabilidade dos assim. pais? Não, não é assim que funciona. A escola Nossa, cuida da educação formal, de instruir, o perfeito. resto é com a família, Toma que o filho é teu. né? Não dá, não dá para ser assim. Legal. Bom, vou falar um pouco dos outros dois, a menina mutante, acho que dá para a gente falar para encerrar. Aqui eu criei uma história de uma menina que não tinha cor de pele definida, né? E hoje, pensando nessa história, me remete muito à questão do letramento racial. Você sabe, eu já comentei com você que faz uns anos que eu comecei a estudar racismo. Sim.
Eu quero dizer que se eu tivesse estudado o racismo antes de escrever essa história, seria diferente. Eu acho interessante apontar porque eu fiquei, por não saber o que é o racismo, não ter estudado, né, a história dos africanos, a relação dos africanos nessa mistura com os europeus, toda essa coisa que Uhum. é do Brasil. É, do Brasil, Eu perfeito. comecei a estudar e agora eu entendo muita coisa. Eu tenho argumento, eu tenho como colocar numa história. Mas eu estava tão perdida nesse sentido que eu inventei a personagem que não tinha cor definida. Essa personagem, então, era negra. É negra. Depende, à noite ela ficava negra, Ah! Eu tá? fiquei curioso. Falei, nossa, essa personagem é negra. Eu vou perguntar para a Então, doutora. onde ela tivesse, que nem eu estou numa sala azul, ela seria azul, Ah, sim, sim. entende? Sem cor de Ela pele definida, né? captava as cores do... Do Mas isso ambiente. tudo eu coloquei dessa forma porque eu não tinha um estudo sobre o racismo, né? O próprio sofrimento que inflige nas pessoas negras. Imagina, branca, que não tem problema nenhum de circular nos lugares. Eu entro no supermercado, não tem ninguém me seguindo para ver se eu vou roubar, para me revistar minha bolsa, né? Eu não tenho medo de tomar um tiro pelas costas. Então, Pela cor da pele. por ser branca, É. né? Eu não tinha ideia, antes de estudar o racismo, do peso que tudo isso tem. Doutora, como que a senhora enxergava, então, quando a senhora não tinha ideia antes de estudar, como que a senhora enxergava essa questão racial no país? A senhora conseguia identificar que havia isso? Porque o Sim, que a gente conversa com as pessoas, por exemplo, tem a Clau mesmo, ela não conseguia perceber isso, que percebia que existia um problema por causa da cor da pele. sim, eu sempre me indignei pelo noticiário. Claro, eu não sofri, né? Então, o que eu tenho que chega para mim do que eu vejo no noticiário, mesmo antes de racismo ser discutido, virar moda, né? Nos últimos 5 anos, maravilha, né? Que isso está acontecendo. Sempre me indignou essa Uhum. questão de tomar o outro como inferior só porque ele tem traços africanos ou a cor de pele mais retinta ou menos retinta. Isso eu sempre fui contra, sempre me enxerguei antirracista, tá? Claro, quando você começa a estudar racismo estrutural. Aí você se pega até, nossa, eu pensei que eu fosse antirracista, mas olha o que eu pensei em tal situação. Você começa a ver que aquilo está dentro, está na tua mente. E o grande lance de estudar o racismo é você ir se desfazendo Perfeito. dessas ideias que foram colocadas na nossa mente pela sociedade, pela vivência racista. A, a, a gente vai estudando, e até por algumas orientações da senhora, inclusive, estudar vários autores que escreveram, autores negros, escritores, autores negros, que escrevem exatamente sobre o racismo, combater. Uhum, Porque parece, e aí a gente vai aprendendo a história, parece que o racismo, preconceito por causa da cor da pele, é um problema do negro e da negra, né? Parece que é um problema que nós isso. criamos, né? E é um problema do É o branco. contrário, né? É o branco que coloca,
tem essa visão deturpada, alucinada, de que o negro é inferior, Sim, sim. né? E a gente tem que se haver com isso e também falar sobre racismo, no sentido de combater, de assumir o nosso papel, de De assumir o defender nosso preconceito, isso, o que é um grande preconceito, passo, né? isso, e ensinando o que é estrutural, o racismo estrutural, você vai despertando a consciência dos brancos. E do próprio negro, vamos falar a verdade. Sim. Muitos negros não têm consciência de que sofre o racismo. É num olhar, é num jeito de falar, é num desprezo, de algum modo, É de todas as sofre formas. e Você nem teve sabe que está contato sofrendo. com uma outra pessoa branca que não é do seu núcleo familiar, vamos dizer, do seu núcleo de amigos, É, é automático, é automático. Eu vivo isso 24 horas, se eu ficasse acordado, seria 24 horas por dia. sim, sim, entendo. Bom, Odair, como é que está o tempo? Temos mais uns 4 minutos. Bom, para finalizar então essa historinha, dentro dessa história da menina mutante, ela lê um livro que ela ganhou de um professor. Aham. E esse livro trata da história de duas nações que tinham religião diferente. E é claro, uma achava que o livro sagrado deles era o verdadeiro, Sim, em relação ao outro. Então, conta uma história de guerra, não tem, chega a acontecer a guerra, né? Mas de situação de conflito entre as duas nações. E aí é questionado, né, que não existe isso de dois Deus, de um que está certo e o outro que olha, não está certo, legal. né? É uma história que incentiva a reflexão. Por exemplo, vou ler um trechinho aqui. A essência da paz está na democracia, que estará protegida quando a religião não colidir frontalmente com os respeito aos direitos humanos e aos princípios de tolerância e liberdade. Nossa, tudo que a gente falou desde o comecinho A da história. essência da paz está na democracia. Eu acho que a gente pode encerrar com essa frase. O que você Perfeito. acha? É perfeito, perfeito, perfeito. Né? Nós não temos saída. A democracia, o respeito ao outro, a ética. Nossa, doutora, olha, a próxima quarta-feira, podemos deixar certo então quarta-feira, no mesmo horário? Pode ser, aí a gente fala do Enigmas e do Subterrâneo Sinistro, Tá combinado, tá combinadíssimo. bom? Doutora, obrigado mais uma vez, viu? É sempre uma aula, aprendizado, história, enfim, sempre é muito, muito bom ouvir a senhora. Eu sou privilegiado, na verdade. É um prazer estar falando assim com você no seu canal, tá bom? Obrigado, boa noite, viu? Boa Beijão, tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.